Tá vendo o microfone dele lá? Roberto, não estou te ouvindo, não. Bom, tava aqui que estava sem som aqui, desculpa. Mas então vamos lá, vamos começar então a nossa prece, né? Sempre com o intuito de proteção do plano espiritual, deixando nós sempre à vontade, espiritualizados, né? Então vamos nos sentar numa posição bem tranquilo, bem confortáveis, com os olhos fechados ou com os olhos abertos, mas numa postura de muito relaxamento, para que realmente sintamos a presença dos nossos irmãos espirituais que conosco vêm estudar e que também a espiritualidade superior se sinta à vontade de nos auxiliar com tratamentos magnéticos que estão faltando de energia em nós. E mostrando pela nossa boa vontade que estamos interessados na mudança. Agradecemos pelo decorrer dessa semana e prometendo a nós mesmos a transformação, como anotado está na doutrina, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo muito que ele faz pela sua mudança, pela sua transformação. Naquela mensagem no final do Pai Nosso, que nós não caiamos em tentações. Que assim seja. Vamos então, vamos aqui duplicar a tela. Estamos aí. Na semana passada, nós terminamos aí, então, foram poucas perguntas, né? Não bem poucas, mas nós passamos a das 702 até a 710, que foi o instinto de conservação. Né? Por que nós temos que ter a questão de nós procurarmos realmente, como tem aqui a pergunta, é da lei da natureza o instinto de conservação? E os espíritos responderam, olha, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Aí nós já vamos ter uma ideia do que ele está falando, tanto de nós, seres chamados, considerados racionais, e os nossos irmãos animais, seres inferiores, se nós colocarmos assim. Né? Nuns é puramente maquinal, no caso dos animais, né? Raciocinado em outros. Então, olha aí que já vem a questão aqui da colocando esse instinto nosso natural, né? Que já vem conosco, que é a lei da conservação. Mas será que nós estamos nos conservando bem? Vamos ver aqui agora, então, a partir da 711, se nós vamos saber, diante dessa colocação dos bens terrenos, o que nós estamos fazendo. Né? Então, a pergunta 711 está aí na tela. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Olha a pergunta do Kardec, já indagando aos espíritos se os bens que tem na terra, mas como é que seriam esses bens que estão na terra? Mas vamos começar por esses, né? Os bens da terra. Olha, esse direito é consequente à necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Olha aqui a resposta aqui dos espíritos, ela é muito abrangente. Então, aqui já se fala lá que o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Sim. Né? Mas Deus não supriria essa necessidade sem dar ao homem meio de cumpri-lo. Como assim? Pergunta seguinte do Kardec vem. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Olha, hein? Então, você vai assim, olha, vê como que é, nós estamos numa escola, num planeta escola, um planeta para nós se regenerarmos, né? Caminhando nas expiações, nas provas. Então, com que fim pôs Deus atrativos?
no gozo dos bens materiais. Depois nós vamos também explicar um pouco mais essa questão dos bens materiais, né? Então, está aqui. Aliás, como já também na semana passada nós passamos por eles, né? Mas um pouquinho eles vão voltar aqui um pouco para esclarecer. Olha aí, a resposta dos espíritos vem, olha, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Aí já nós estamos tendo a condição de analisar que nós temos considerado como gozo, prazer, é a questão da material, né? Ou seja, dinheiro. Então, olha como os bens materiais que nós vamos adquirindo, e às vezes nós vamos adquirindo em excesso, nós já estamos mais do que natural. Tem pessoas aí que têm, eu conheço aí, tem pessoas que têm 10 carros. Evidentemente, a gente fala assim, não, ele tem direito de ter, como está aqui em cima, aqui, olha. Esse direito é consequente à necessidade de viver. Mas logo aqui embaixo ele está dizendo o quê? Que está, olha, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão. Qual que será que é a missão? Nós bem não esquecemos. É que realmente nós não damos muito valor a questionar isso. Né? Nós não saímos muito da nossa área de conforto. Então, aqui, olha, qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, olha só, com a experiência, como eu já falei anteriormente, de outros mundos. Então, tudo é crescimento, tudo é evolução. A cada mundo que vai passando nesse estágio, que nem o nosso, a espiritualidade também vai aprendendo de acordo com as variações dos seres que estão aqui. Vai variando, vai variando. Então, não tem um planeta igual. Por exemplo, não tem um planeta que esteja como o nosso, de prova e expiação, e com todas as caracteres iguais aos nossos. Eles vão variando, porque cada população, cada humanidade que está lá nesse planeta, ela vai se comportando diferente. Uns planetas vão se elevando mais rápido e outros menos. O que a espiritualidade já tem dito aí, já falou que nós estamos aí 400 ou 500 anos atrasados. Nós deveríamos estar muito mais evoluídos pela média, né? Pela média de outros planetas. Então, o Kardec faz aqui um comentário, porque a espiritualidade é uma pergunta, vamos falar assim, rasa, né? Olha aí, qual o objetivo dessa tentação? Que Jesus já pontuou, né? Lá do Pai Nosso. Vai desenvolver-lhe a razão. Qual que é a razão? Será que eu estou tendo demais e estou esquecendo de ver aquela parte de Jesus que deixou para nós: amai-vos uns aos outros, fazei o que para essas criancinhas, que quando vocês fizerem por elas, vocês estão fazendo por mim? E quando Jesus coloca nessa passagem, dá esse exemplo das criancinhas, são espíritos no estado de crianças, não é, às vezes, só aquelas criancinhas na sua idade, né, pequena. Essas realmente não têm muitas condições de trabalhar, de fazer uma coisa ou outra. Então, a questão da criança aí é do espírito ainda criança. Então, vem ali, Kardec faz aqui assim um comentário. Se o homem fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Olha só. Se o homem tivesse sido instigado a usar os bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença, ou seja, ele não presta atenção, não vai usar com razão, houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus, ou as leis da natureza, como eu venho falando, porque, para ter uma ideia, a gente sempre vem falando que a questão, para nós levantarmos Deus, quando às vezes a gente fica muito nessa questão de levar Deus como se ele estivesse aqui investigando nós, o que está fazendo, isso, aquilo, Deus criou as leis da natureza, imutáveis. Todas as questões estão nessa lei, como nós estudamos no início desse capítulo, está na lei da natureza, que é a lei divina. Está lá no primeiro capítulo. Se qualquer coisa, dê uma lida lá de novo
fixar essa coisa. Então, temos aqui, olha, Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. É um atrativo, mas é como se fosse uma isca. Se o homem fica ali, se cria um peixe, fica mordendo a isca, ele vai ser agarrado por uma série de coisas, né? Vai ser agarrado pelo egoísmo, por uma série de coisas. Então, é uma isca. Ele vai ter que aprender a se defender. Então, Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais, ou seja, vai cumprir as leis divinas. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Então, olha bem, como a gente vai falando. Então, Deus experimentar o homem por meio da tentação. Aqui a questão é as leis que já foram feitas antes, as leis da natureza, elas já foram colocadas numa sequência óbvia e lógica, que o homem, num deslize dele, ele vai acabar, vamos falar assim, se embaralhando com ela mesmo. E ele vai acabar experimentando essa tentação. Olha como é engraçado, as tentações estão aí. Por isso que quando a gente vai estudando, quando vou, assim, sabe, entrando nessa questão, qual é o objetivo dessa tentação, eu já, na mesma hora, já lembrei do Pai Nosso. Né? Então, vamos ver aqui, olha. Olha como aqui agora, como a gente vai notando, Kardec, nas perguntas do Kardec, ele vai colocando ora Deus e ora natureza, ora Deus, ora natureza. É só vocês prestarem atenção, fiquem atentos. Né? É uma sutileza. Ele não poderia, na época, já expliquei, retorno a explicar, que ele não poderia, numa transição que estava acontecendo, queria acontecer com o próprio Jesus no comando do Espiritismo, querer já de logo mudar as coisas. Então, aí, olha, traçou a natureza limites aos gozos. Por que ele não colocou aqui o Kardec? Traçou Deus, né? Troca ali, ó. Traçou Deus limites aos gozos. Não, agora ele já põe natureza. Aí como ele vai, né, passando, e aí a sutileza que nós temos que ir pegando essas coisas. Olha aí a resposta. Traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Ora, vamos pegar um exemplo, hein? Mas vamos entender que eu estou dando um exemplo. Tem muito deles, mas a gente pega um para elucidar. Né? Então, aqui, olha. Na questão desses gozos aqui, nós podemos colocar alimentação. Alimentação. Então, traçou a natureza limite? Sim. Tá aí, traçou. Para vos indicar o limite do necessário. Se eu estou comendo um pedaço, vou falar assim, um pedaço de pizza, vai me saciar. Mas, às vezes, a gente tem aquela questão do excesso, come 4 pedaços de pizza. Aí, como está aqui, mas pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Come 4 pedaços de pizza, vai para casa e deita, aquela bola fica aqui no estômago assim, tome sorrisal. Eu estou com uma azia que está lá. Ai, meu Deus, o que eu faço? Você se puniu pela gula. Então, a gente tem que pegar esse gancho e vamos prestar. Nós se alimentamos com 600, 500 gramas de comida. Tem gente que vai lá e, já falei antes aqui, coloca lá 800 gramas, nem pesa, o prato fica uma montanha. Acho que ele pensa em Jesus e fala, vou remover essa montanha de lugar para dentro do meu estômago. Né? Ele remove a montanha para dentro do estômago e vai engordar.
né? Então, vai punir nós mesmos. Não é Deus que punir, que se você faz uma coisa dessa e vai ter um problema que, dependendo do problema, vai ter que ir para o hospital fazer uma lavagem estomacal, que aí a pessoa chega lá e fala: ai, meu Deus, Divaldo, ai, meu Deus, me ajuda. Me ajuda aqui, que eu estou passando mal. Comi demais. Então, vamos ver esses punis aí, que é complicado. Olha, que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos. Ele está com excesso, ele vai procurar requinte, olha aí. Ai, ai, ai. Continue na linha do raciocínio. Olha a resposta dos espíritos. Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Vocês estão vendo que a espiritualidade está dizendo aqui para nós: olha, nós temos que comer. Estou pegando o exemplo do gancho de comer, porque a gente morre pela boca. E olha que interessante: pobre criatura, mais digna de lástima. E que inveja. Pois está pertinho da morte, está sacudindo o corpo físico. A Allan Kardec coloca assim, né? Kardec é curioso, ele joga, peraí, perto da morte física ou da morte moral? Olha os espíritos, de ambas. Oh, meu filho, se fosse os espíritos aqui, eu puxava a orelha do Kardec. Kardec, mas você está complicando, né? Mas o Kardec fez o papel de perguntar para vir as respostas, né? E olha que essas respostas, como eu já falei, foram para 1000 centros espíritas, 1000, ou espiritualistas na época que estavam começando. Já recebiam espíritos e essas coisas todas. Depois, logicamente, talvez alguns se transformaram em centro espírita e muitos deles continuam sendo espiritualistas, não tem nada. Kardec faz esse comentário aqui, ó, e vai colocar aquilo que eu já falei para vocês, a questão da lei divina. Ó, o homem que procura nos gozos de todo gênero o requinte do gozo, ó, é um homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Vamos pegar o exemplo do leão. Vocês podem ir lá, o leão está lá. Se vocês podem passar na cara do leão. Se o leão já alimentou, ele vai olhar para você e falar: fala, meu. Se você fosse paulista, fala: oh, meu, meu. Está me atrapalhando o sono. Então está ali. Ó. Ele está satisfeito, acabou. Olha, abdica da razão que Deus lhe deu por guia. E quanto maiores forem os seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. Aí. Então, fica aqui. Ó. Essa é a questão que nós estamos ainda não estamos usando a razão e os animais não usam razão, certo? As doenças, olha aí agora, as doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo da transgressão da lei de Deus, da lei divina, da lei da natureza. Nós já temos um manual, né? Nós já temos o roteiro das leis. O que nós temos já que pegarmos, lermos tudo como nós estamos estudando, colocar em prática, para que quando a gente for comer alguma coisa em excesso, nós falamos: não, ali a pergunta 714, os espíritos já trouxeram para nós a resposta. Então, olha aqui, é o castigo, a transgressão da lei que já está estabelecida. É mais ou menos as leis de trânsito. Você passou o farol vermelho, vai vir multa. Olha, tem uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam: o que se pode? E eu vou dar resposta, porque eu já ouvi essa pergunta sendo feita aí ao próprio Divaldo Pereira Franco, quando é feita a pergunta: Divaldo, por que está tendo tanto câncer ultimamente? Câncer de próstata, câncer
de ovário, câncer de mama. O que seria isso? O Divaldo simplesmente respondeu ele, ali, ou os espíritos ajudaram ele naquela resposta, como acontecia muito com o Chico, né? O Chico, Emmanuel, vinha e dava uma resposta para ele, embora o Chico tinha uma bagagem muito grande. Então, falava, olha, isso aí é que mal baratearam as questões sexuais nas vidas anteriores, ou nessa mesmo. É por isso que o câncer ele costuma aparecer depois que a pessoa passou dos 50 anos, em média isso, tá? Às vezes pode vir já questão do plano encarnatório, mas a maioria já vem com esses problemas, vai se manifestando depois. Olha aí, 716 está aqui. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza ao limite das nossas necessidades. Olhem de novo aqui que ele não colocou, não traçou Deus, né? Aí, não traçou Deus o limite das nossas necessidades. Então, Kardec ele vai passeando, né? Ele vai levando devagarinho para a gente prestar atenção. Olha, então, mediante a organização que nos deu, quer dizer, se nós pegarmos o caminho da luz, nós vamos saber o que está aqui já explicado com maior ênfase que o Emmanuel explicou para nós toda a questão, né? Ou seja, foram 6 raças que construíram aqui a Terra. 2 delas são da Terra. E depois vieram 4 degradadas, né, de Capela. Então, vem aqui, ó, sem dúvida, né, sem dúvida. Já foi dado o limite, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. E eu vou continuar chamando a atenção de vocês, que você vê aqui, ó, a natureza lhe traçou, a lei da natureza lhe traçou o limite das necessidades. Ou Deus lhe traçou o limite da necessidade. Né? É para a gente ir já pegando a manha aí. Vamos crescer Deus. Deus já fez o universo. Né? Às vezes eu falo assim com o meu sentido até meio de... Não é bravo, mas Deus já fez o universo para fazer... Só para fazer a constelação nossa, a Via Láctea, já deu um trabalho. E olha que ela está no finzinho, né? A Terra, por exemplo, está no finzinho, na lateral, bem na pontinha da Via Láctea. Mediante a organização que nos deu, não traçou, olha aí, né? A natureza o limite, sem dúvida, né? Mas é que o homem vai mudando, né? Vai mudando as leis aí, que não são reais. Olha, necessidades que não são reais. Cada um de nós temos que refletir, porque o Kardec também aqui, os espíritos, também não iriam colocar certas coisas que às vezes as pessoas criam uma certa repugnância. Né? Então, é muito bem, é lógico, os espíritos aqui, a maioria, né, todos eles, vão dando as respostas sem querer, talvez, trazer complicações para a gente não falar, não, isso está errado, não tem nada, isso eu não concordo. E já tem isso demais da conta. A pessoa não, né, não estudou e já não concorda. Antes de não concordar, ou antes de ser juiz de alguma coisa, o juiz mesmo, fazendo essa analogia, o juiz estudou muito para chegar nesse ponto, né? Para julgar. Então, aqui, ó. Que há de se pensar dos que assabarcam os bens da terra para lhe proporcionar o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Eu nem vou comentar isso aí, né? Nós estamos num ano aí político, então, olha aí, né? Mudando aqui, a coisa é a mesma. Que se há de pensar daqueles que, né, assabaram, cataram ali os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles que passam fome. Esqueceram, aí ouviram a lei de Deus, e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. A lei da natureza é ela que vai ser o equilíbrio da lei do quê? De ação e reação. Então, nós temos um guia, que ali as leis da natureza ou lei divina, que já foram criadas.
tudo aquilo que nós não fizermos dentro da lei tem complicações. Então, nós vamos assumir responsabilidades. E está aqui, olha. Eles esqueceram e terão de responder pelas privações que houverem causado aos outros. Você vê que se eu fizer alguma coisa, com a pergunta está aqui em cima, se eu fizer alguma coisa a mim, eu também respondo. Porque toda aquela construção, que tempo que se gastou, se a gente colocar assim tempo, para que a minha reencarnação ocorresse, e eu malbarateio a minha presença aqui na Terra, né? Eu podia ser feito para outros. Então, Roberto, tenho que justificar, e eu procuro justificar todo dia o porquê de que eu estou aqui. Quantas pessoas poderiam ter nascido no meu lugar? E a gente sabe que a fila é grande para encarnar. É muito grande. Eu já falei, nós temos 4 bilhões de mulheres contra 4 bilhões de homens, mais ou menos balanceado aí. E desses 4 bilhões de mulheres, já contei, 1 bilhão, vamos pôr 1 bilhão de mulheres idosas e outras mulheres, mais 1 bilhão de pessoas. Aí nós temos 2 bilhões de pessoas nativas. Mas temos, no plano espiritual, vamos pôr aí por baixo aí uns 27 bilhões de espíritos na fila da encarnação. Está lá no chamado na erraticidade. Estão esperando reencarnar. Então, se nós fizermos uma conta que hoje também não se encarna, as pessoas só têm 1 filho ou 2 filhos no máximo, não tem mais aquela questão de 10, 15, vai demorar. Olha, aí continuando aqui, né? Olha, o Kardec vai comentar em cima. Agora o Kardec vai colocar uma coisa para a gente pensar aqui, olha. Porque isso realmente é uma coisa meio filosófica. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Veja bem, quer dizer, não tem nada de absoluto. Por quê? Vou tentar até analisar pela resposta, porque eu estudei. Quer dizer, o que era para determinadas pessoas do passado que poderia ser considerado o necessário para eles naquela ocasião, hoje é supérfluo para nós. Então, olha como vai tendo essa variação. Então, nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Olha aí como vai colocando e abrindo o nosso raciocínio. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, olha aí, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. O comentário do Kardec, isso em 1857, era uma geração diferente, mas parece que ele antevia, ou podemos dizer que também essas histórias que nós vemos hoje não são modernas, né? São antigas. Porque, olha, ele fala, a civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade. Caridade nós temos sempre na boca, mas nós não fazemos nada. Que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Olha, tem pessoas, crianças aí com esse frio que fez, morrendo. Eu mandei, acho que um vídeo para vocês, aqui de Goiânia, de pessoas aí da Aline, quem estudou com a Aline conosco lá na FEEGO, deve ter reconhecido. Ela é médica, tem um trabalho grande aí na Covid, e ela vem nos solicitar para que a gente ajude essas pessoas nesse momento de muito frio, que sempre não é fácil, se nós estamos dentro de casa.
tremendo de frio, agasalhados, e essas pessoas estão lá fora. E olha que o mundo dá volta. Ora, nós estamos dentro de casa e amanhã nós podemos estar lá, no lugar deles. E aí nós vamos... Aqueles que fazem o bem vão receber uma mantinha de alguém. Aqueles que não fazem o bem, como está aí, nós estamos lendo aí, olha, vai fazer o quê? Vai passar frio. Quem não dá hoje não recebe amanhã. Né? É um ditado muito lógico, ação e reação. Olha, os que vivem à custa das privações dos outros exploram a seu proveito. Tem gente aí andando com roupa de pele de nem sei do que, pele de... você já sabe aí, vai. E o irmãozinho lá, o funcionário dele, às vezes trabalha com ele em casa, está lá com a meia furada. Então, olha aí, ó, os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Pagam um salário de míngua. Pagam um salário de míngua para aqueles que estão trabalhando na casa deles. E como é que faz? Olha, desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Ou, para a questão da psicologia, a máscara é uma personalidade. E nós vestimos aquela máscara de serem bondosos, né? Isso e aquilo, mas na realidade nós não somos. Mas também não tem problema, porque a espiritualidade não tem pressa conosco. O que a gente pode é alavancar o nosso progresso. Né? Agora, cada um no seu tempo. Vem aí agora aquela questão das privações voluntárias e mortificações. Está aí até do quadro que estava atrás de mim, aí tem essa questão aí, olha. Né? Na lei de conservação. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Olha, sim. Porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. É uma coisa óbvia. Por isso que a gente fica preocupado, às vezes, com os filhos. Filho, está comendo mal. Você não pode comer isso, você tem que comer vitamina, fazer todas essas coisas que nós temos as informações muito fáceis na internet hoje. Precisa filtrar, é lógico. É muito picareta no meio. Então, filtrando, pegando aí 5 ou 6 sites, diz que a maioria é a razão. Pega 5 ou 6 sites e vê. Agora, tem um sempre lá que é miraculoso, que está vendendo fórmulas aí na televisão, aí, né, no YouTube, nesses lugares todos, nas redes sociais. Você come aquilo e vai ser super-homem. Se for assim, aquele pessoal da Marvel contrata. E hoje que eu vejo, eu vou falar molecada, mas fica ofensivo. Os jovens de hoje eles têm um tal de comprar aquelas garrafas energéticas, isso e aquilo. Vai comer banana, rapaz! Nossa senhora, você come banana, tem potássio, tem isso, tem aquilo. Agora vai comer tomar energético. Olha, vou falar com você, não sabe nem o que tem dentro daquela garrafa. Nem o que tem lá dentro. Se hoje, locais que são inspecionados aí, com questão de higiene, uma série de coisas, aparecem lá coisas que não deveriam aparecer. Como é que esses lugares aí onde que, né, vai tomar energético? Não. Toca um suco de manhã, uma vitamina de manhã no liquidificador com aquelas frutas que comprou na feira, no mercado, coloca lá e faz um batidão. Está ali o que precisa. E saia todo dia lá por 10, 15 ou meia hora, vai pegar sol, vitamina D. Então, tem coisas que a natureza nos provém fácil, né? E não precisa. E nós temos que ter saúde para trabalhar, senão não vai trabalhar. E aí a família e nós mesmos morremos de fome, que não vai ter dinheiro para comprar o remédio na farmácia. Olha que interessante, tá vendo? Cuidado aí, depois chega na farmácia, eu queria comprar fiado. Não tem mais fiado, não, só tem cartão de crédito. Então, está aqui, ó, 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Olha, é natural o desejo do bem-estar. Isso eu estudo, trabalho, faço isso. Eu vou, sem querer fazer, eu vou tendo isso. Vou tendo bem-estar. É uma coisa automática. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem.
trabalho escravo, aquelas coisas todas. E não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Olha, nós temos as questões aqui que a gente não está prestando atenção, aquela que a força diminui a nossa força moral, quando a gente vai encontrar aqueles chefes numa posição e que eles ainda são funcionários igual a nós, ou até patrão, mas são funcionários, e nos vem e humilha. E a gente que está sempre cheio de problemas, às vezes, conosco mesmo, então o patrão chega aí, alguns deles eu já vi isso aí, tem documentários, que chega lá, você é burro, você é isso, você é incapaz. Aí está diminuindo as forças morais daquela outra pessoa, está inutilizando. Aí o que acontece? Vai ter o revés. Olha, são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária. De novo, aqui eu vou colocando, a olhos de Deus. Deus não tem olho, não sabemos nem quem é. Né? Ele é, segundo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a inteligência suprema. Então, olha aqui, então são meritórias essas questões de privações voluntárias. Fazei o bem aos vossos semelhantes mais mérito tereis. Pense que está frio hoje, não. Tem gente que vai se levar em um caminhão. Olha, não precisa muito, não. Se fazer como é que chama aí? Um caldeirão de sopa, que for para alimentar 20 pessoas, 30 pessoas, sair na rua e oferecendo, isso tem mérito. Né? Olha aí, fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Ah, mas está frio. Se agasalha. Haverá punições voluntárias que sejam meritórias? Então, há privações voluntárias, mas qual a privação que ele vai falar aqui? Os gozos inúteis. Há a privação dos gozos inúteis. Essa é meritória. Porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que o arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irração. Então, olha as palavras que os espíritos estão colocando aqui. Realmente, eu fico às vezes que, por isso que eu falo que eu caí, se a gente usar essa expressão, na doutrina espírita, porque todas as minhas perguntas que eu tinha, que já tinha condição, que eu não ia fazer mais para nenhum, na época, padre, essas coisas, que eles também não tinham essas questões. Eles estudaram no monastério, aquela coisa, mas fizeram lá a faculdade, essas coisas todas, mas não tinham condição de explicar esse lado. E tudo era a vontade de Deus, a vontade de Deus. Mas o cara matou 100 pessoas ali, aquele assassino, é a vontade de Deus. Agora, Deus também tem vontade de matar? Não, isso é um segredo dele. Tá bom, então vamos indo. Então, olha aí que ele está perguntando, haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, está aqui, ó. Né? As que são privação dos gozos inúteis. É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que, desde a mais remota antiguidade, teve praticantes no seio de diversos povos? Olha, nós temos aí histórias, realmente, povos muito antigos na história da geral, que faziam essas mortificações, né? E não levam a nada. Desde há muito tempo, nós temos aí, olha, aquele filme O Nome da Rosa, vai aparecer essas questões de mortificações. E teve o quê? Praticantes em todos os pontos. Olha aqui, procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo.
seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Uma das maiores chagas que nós temos na humanidade é essa questão aqui, essa questão egóica, né? Então, a resposta para essa pergunta aqui ela está bem simples. Procurar e saber a quem essa mortificação, procurar saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Quem é que está se aproveitando disso? Quem é que está levando vantagem sobre essa questão? Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Quer dizer, sabe aquelas mortificações que tinha, que as pessoas davam chicotadas e tal, né? Aquilo ali é uma espécie também, para não dizer que é, né? E aí, para que serve isso? É egoísmo. Privar-se a si mesmo é trabalhar para os outros. Tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Jesus, é só pegar o manual chamado lá, o Manual de Jesus, que o que está aqui está lá, com outras palavras, mas está. Então, privar-se a si mesmo é trabalhar para os outros. Como assim? Vamos pegar um exemplo? Num sábado aí, à tarde, vai passar um jogo de futebol com o time que a gente torce, né? Mas o que acontece? Eu sou torcedor daquele time. E por nada eu vou me privar de assistir o jogo. Sendo que tem pessoas que estão esperando que eu possa ir trabalhar, ajudá-los numa construção de uma casa, né? Eles falam muito aqui em Goiânia, barraco, essas coisas. Mas aí então, privar-se a si mesmo é trabalhar para os outros. Tal a verdadeira mortificação. Então, o joguito, aquela coisa toda que a gente vai fazer, que é para nós, então está aqui. Isso é uma mortificação. Né? Tem que fazer caridade. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Olha, nós temos aí, ele vai falar aí, vamos deixar ele responder aqui, vocês vão ficar, né, mais fácil de entender. A própria pergunta hoje, nos tempos de hoje, a gente está aqui. Ó, será racional, vamos usar a razão, a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo, tudo, o que lhe não prejudique a saúde. Olha, então vamos fazer uma coisinha aqui. Só para a gente deixar aqui assim. Você já sabe, né, Vera? A Vera está dando até risada ali, já sabe o que eu vou falar, né, Vera? Então, aqui, ó, permitido ao homem alimentar-se de tudo. Ele está lá caminhando no tempo, caminhando e cantando e seguindo, está lá. E ele está tendo informações disso e daquilo, nós estamos melhorando, e nós vamos sabendo o que é prejudicial à nossa saúde de hoje. Os povos de antigamente, na época de Kardec, se vivia até 50 anos. Depois disso, desencarnava. E foi até 1950, um pouco mais, isso aí, 55 anos. Meu pai faleceu com 53. Então, o que quer dizer isso? Que nós, no viajar com o tempo, nós vamos progredindo e vai aumentando o quê? Como estamos agora, com 75 anos. É mais ou menos o que a estatística do IBGE está falando. A nossa idade, para desencarnar. Então, nós, antigamente, morríamos porque não tinha penicilina, porque nós se alimentava mal, os médicos não tinham esses aparelhos hoje de fazer essas radiografias, tudo que tem hoje, para saber o que está acontecendo com o organismo da pessoa. Então, as pessoas não podiam comer determinado alimento, mas comiam porque não sabiam, não tinha ciência, a ciência está vindo. Então, a resposta é prática, que permitido é ao homem alimentar-se de tudo,
o que lhe não prejudique a saúde. Aí vocês gravem nisso e depois vocês pensam. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis, apresentando-nas como emenda de Deus. Aí começou, alguns legisladores na época começaram a falar que não podia fazer isso, que não podia fazer aquilo, mas sem ciência, e aí vinha aquela coisa, que o que ele estava falando é emanada por Deus. Eu falo assim, quando eu vejo essa frase aqui, eu falo assim, aqui já diminuíram Deus uns mais de 1000 anos. Né? Qualquer um que fala, por isso que a gente fala assim, os espíritos, olha, o espírito veio e falou para mim, não, faz o que a doutrina espírita, lá no livro dos médios, já apresentaram para nós, nós vamos estudá-lo, inclusive para a sequência. Nós estamos na 723, acho que até o meio do ano nós vamos terminar já o livro dos espíritos, vamos entrar no livro dos médios. Então, não acredita nos espíritos. Né? Porque, gente, se eu não tenho conhecimento, eu não vou ficar de boca aberta, porque o espírito parece-me mais inteligente que eu. Fala palavras, né? Todas aí modeladas e tudo mais. Nós vamos encontrar muitos políticos aí também falando muita coisa. Então, está aqui. Ó. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza. Aí, tá vendo? Aqui chegou o que eu venho falando, né? Olha o Kardec vai passando. Aqui, a alimentação animal é com relação ao homem, contrária a Deus? Não, a lei da natureza. Olha aqui, ó. Prestem atenção. Dada aí que isso aqui é que vem muita gente, vem se defender, falar, não, tá vendo lá, está escrito isso e isso, ó. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha as suas forças e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Certo? Então, precisamos aqui fazer um trabalho de tirar certas coisas que veio de muito tempo. E pessoas leem isso aqui no sentido, como é que a gente fala? Da letra. A carne alimenta a carne. Mas a pergunta que a gente faz, nós não temos que tomar conta do nosso perispírito, segundo a própria espiritualidade? Porque se nós hoje mal baratear o nosso corpo físico e contrairmos uma doença, ela vai passar para o perispírito. Nós podemos eliminar essa questão dentro dessa encarnação ou vamos ter que deixar para ser corrigida nas próximas encarnações. Tá? Ou fazer uma transformação muito grande na próxima encarnação para não ter qualquer problema. Mas, no fim, aqui também, a espiritualidade coloca uma coisa para a gente pensar. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, é que a pergunta. Hoje, a questão maior não se é a questão até de comer carne, né? Já que está falando diretamente, aqui, alimentação animal. Nós temos hoje os animais tomando muitas aí, vacinas, remédios, anabolizantes e tudo mais, que vai para a corrente sanguínea do boi, que seja, vamos falar aí desses animais aí em geral, e nós vamos comer mastigando uma carne, nós vamos estar ali comendo ali o sangue deles, que ainda onde estão essas coisas. Quem for aí, lá na federação, aqui não sei se tem, quem for aí na veterinário, sabe melhor ainda do que eu estou falando. Então, depois que eu já conversei com veterinários, os meus clientes são
a maioria também, uma grande parte, são pecuaristas. Eles falam, não, o gado meu, a gente come lá do curralzinho. Eles ficam lá, e nós matamos, comemos, fazemos churrasco. Agora, esses outros que a gente aplica aí vacina, isso e tanta coisa, esse aí não, esse nós vende. Esse aí eles vendem, manda lá para fora, manda para os outros lugares, compra aqui para comprar aqui. E olha que ainda assim, a pior carne fica para nós, que nem o café e outras coisas, né? O melhor vai para fora, só o sabugo vem conosco, fica conosco. Então, está aqui. E nós temos que saber o que nós temos que se alimentar. Se o nosso corpo tem debilidade de alguma proteína ou vitamina, nós temos que procurar onde tem. Bom, será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Aí. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer, pode ser outra coisa, hein? Por expiação? Sim. Se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então, na questão 720, nós acabamos de lê-la. Então, olha aí. Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. O que está dizendo aqui? Eu tenho um corpo saudável. Vamos traduzir isso aqui. Eu tenho um corpo saudável. Mas sei que eu vou comprar 1 quilo de carne. Vamos pegar um exemplo. Eu vou comprar 1 quilo de carne, vou comer. Eu já estou com a minha saúde em ordem, talvez não precisaria nem... Talvez 100 gramas para mim estaria bom, um pedacinho, só 100 gramas de carne. Agora é o seguinte, eu vou fazer o que ele está falando ali. Eu vou me privar. Eu vou pegar 900 gramas, né? Eu vou pegar 900 gramas e aqui, ó, e vou tirar, e vou doar. Aí, sim, se praticar essa privação, não vou comer em benefício dos outros. É isso que ele está falando aqui, ó. Tire do seu jantar e passe aos outros. Aí, aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Para quem? Para a humanidade. Por isso é que qualificamos de hipócritas. Olha, Jesus sempre chamando nós aí, né? Os espíritos aí, seguidores ali do raciocínio dele, chamando nós de hipócritas. Ele pegava muito no pé dos escribas, né? Chamando eles de hipócritas. Então, está ali, ó, que os apenas aparentemente se privam de alguma coisa, para fazer parecer bonito na tela. A 725 está aqui, ó, que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais. Os espíritos vão perguntar assim. Os espíritos não respondem, né? Engraçado essa aqui. A que propósito semelhante questão? O que tem aqui, né? Olha, o que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Vai ter benefício de quê? Qual que é o motivo? É o que estão perguntando. Qual a razão? Aí, que propósito de questão de fazer isso aí? Ainda uma vez, inquirir sempre vós mesmos se é útil aquilo de que, porventura, se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque ficai sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Ora, às vezes a gente lê essa questão e a gente, às vezes, tem um pouquinho, né? Eu, a primeira vez, outra vez, ficar assim, mas o que ele está querendo dizer com isso? É que ele está dizendo assim, olha, a Deus não pode agradar
que seja inútil. Por isso que está pronto aqui em cima, a propósito, semelhante questão. A que propósito essa semelhante mutilação? Que mutilação é essa? Para que serve isso? Então, aqui ele está esclarecendo os espíritos. Não vai agradar a Deus o que seja inútil. E o que for nocivo, o que for ruim, ele será sempre desagradável. Porque ficar sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam. Olha, aqui é uma frase para escrever que nem lá no caminhão, né? Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Só isso que ele quer. Então, se nós obedecer Deus, a lei, e não violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da matéria terrestre. Olha, né, nós estamos, às vezes eu leio isso aqui e falo, nós estamos muito, ainda em 1857, ele está colocando aqui os espíritos que nós somos muito crianças, muito adolescentes para certas questões. Olha aí, ele vai perquirindo Kardec, vai indo em cima. Visto que os sofrimentos desse mundo nos elevam, aqui é uma coisa. Tudo que nós sofremos é a maneira de nós chegarmos à perfeição. É através do sofrimento, das dores e tudo mais, que nós vamos sabendo detectar aonde erramos e o que nós temos que fazer. Aí é que vem a palavra sofrimento, porque realmente nós sofremos, dói. Se o suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam a os que nós mesmos nos criamos. Então, a pergunta do Kardec é terrível, né? Aí, visto que o sofrimento desse mundo nos eleva, se os suportamos devidamente, ou seja, isso, né, resignação, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos, quer dizer, aqueles feitos por nós mesmos. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam. Tá vendo? Então, não vamos produzir nada. Sabe por quê? Nós, já no processo reencarnatório, nós já vemos com sofrimento demais. Então, não queiram criar mais. Então, está aqui, os sofrimentos naturais, que são aqueles que nós acumulamos, são os únicos que elevam, porque vem de Deus. Ou seja, tá vendo? Aí as pessoas falam que Deus castiga. Deus não castiga, existe a lei da natureza. Vamos colocar assim para não ficar que Deus castiga aí. Não, não. Né? Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Então, se você vai salvar a vida de uma pessoa e depois pode acontecer alguma coisa que você vai sofrer por aquilo, mas foi um bem que você fez a outrem. Supõe que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas. Porque, de preferência, não trabalham para o bem de seus semelhantes. Então, você está vendo que não adianta nada nós ficar aí procurando e fazendo sofrimento para querer demonstrar que nós sofrendo, nós vamos melhorar. Não vai, não. Nós não vamos melhorar por causa disso. E é agradável a quem? Ninguém. Então, olha aí, porque, de preferência, não trabalham pelo bem dos seus semelhantes. Vistam o indigente. Aí, ó, tá vendo aqui? Ó, vistam o indigente. Consolem o que chora. O que chora. Trabalhem pelo bem que está enfermo. Não, trabalhem pelo que está enfermo. Sofram privações de alívio dos infelizes e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus.
Vocês viram que eu já coloquei, passei por cima disso, falei, porque estava ali, vamos dizer assim, no pano de fundo. E agora aqui já está no pano da frente. Essa fala ela entra direitinho com uma parte que eu estou tentando lembrar aqui da passagem de Jesus. Vistam o indigente. Ah, mas eu estou em casa. Vai lá, vai para a rua, vai vestir. Console os que choram. Ah, não, está chorando, deve merecer mesmo. Trabalhem pelo que está enfermo. Ah, não, se eu for lá, eu posso ficar enfermo também. Aquela casa não tem, né, não tem a ceia, eu vou ficar lá, vou me contaminar. Maria, a mãe de Jesus estava lá no meio dos leprosos, né? Maria de Magdala, pelo amor de Deus, não tem nada além de Madalena, como a gente fala, Maria de Magdala. Ela era Maria da cidade de Magdala. E só isso também, tá? Porque a Bíblia não fala nem nada dela e ninguém nem falou nunca nada. E tem locais aí que fazem filme delas, né? Tem um filme aí, Maria de Madalena, quem escreveu a vida dela? Ninguém. Ah, que ela foi isso, faz. O que nós temos informações de Maria de Magdala é do Edivaldo Pereira Franco, umas coisas assim. Mas isso é aquela coisa, é espiritismo. Então, espiritismo nós não podemos conversar com ninguém como prova de alguma coisa. Nós temos que ter certeza do que nós estamos falando. Então, falar que foi o espírito que contou que disse de Maria de Madalena é só para nós, tá? Mas não, aí as pessoas colocam aí na televisão e não sei quem passou para eles a informação, porque não tem nada, não tem livro nenhum escrito sobre isso. Bom, mas vamos aqui então. Vistam indigente, hein? Olha, sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Olha, essa pergunta 726 e a resposta é para a gente se debruçar nela e coçar a cabeça e falar, oxa, mas será que eu estou me transformando no espiritismo? Será que eu estou me tornando uma pessoa melhor? O que eu tenho que fazer? Não precisa fazer muito, é o que está aqui. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tem para outrem, olha, cara, está entre vírgulas ali, tá? Não devemos criar, Kardec perguntando, sofrimentos para nós que não tenham proveito para outra. Deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameaçam. Então, olha aí que deveremos cuidar, né, dessas pessoas que estão nos ameaçando, né, estão fazendo aí chantagens. Porque ali está ali, nós estamos fazendo prevejamos, ou nós estamos achando que tal pessoa vai fazer, né? Ou seja, eu vou me cuidar da parte dela. Vou ficar ali de olho nela. Ou estou ali ameaçando. Olha aí, contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai ao vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. Olha o sentido, de novo, aqui, meio que daqueles tempos de outrora, né? Olha aí, sentido figurado aqui, né? Que serpente será essa que está falando aqui, Kardec? Marque aqui como eu fiz aqui, e depois vocês procurem, porque a melhor parte é a gente ter que saber. Então, espera aí. O Roberto está falando aqui assim, mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo. Até aqui está indo bem. Que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. Agora, a pergunta que eu conheço um rato que rói. A serpente aqui é a serpente, aqui não é uma palavra figurada. Marque aí, ó. Vai assim, eu vou pesquisar isso.
Porque quando vocês forem pesquisar isso aqui, vocês vão achar tantas coisas, mas tantas coisas que você vai aumentar, né, o conhecimento. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infringindo-vos rigores que já não são deste século. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infringindo-vos rigores que já não são desse século, que nem eu falei antes, há tempos atrás os rigores eram maiores. Né? Hoje nós temos aí, no tempos atuais, que só aqui do tempo aqui que foi escrito o livro dos Espíritos e tudo mais, nós passamos já quase 160 para 170 anos. Estamos indo. Alguém anotou aí a serpente aqui ou não? Vamos lá, hein? Esse aqui é trabalho de casa. A serpente que vai roer o coração. Agora nós vamos mudar. Agora nós vamos, então, para o capítulo 6º. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Então, são 9h10 ainda, dá tempo, né? Vamos adiantando. Agora nós vamos para a lei de destruição. Muito tem se falado nessa lei de destruição, que nós estamos vendo aí agora muitos acontecimentos. Muitos deles previstos por Jesus no Apocalipse, com João, muitos deles por Nostradamus. E é uma coisa interessante, porque para renovar tem que destruir. Por isso que eu já falei antes que essa questão de falar, vamos fazer uma reforma íntima, é melhor destruir tudo. Destrói e começa de novo, por isso que nós morremos. Nossa, aí vem com um carrinho novinho, mas garotinho, né, pequenininho, bebê, todo mundo pega, toca a buzina, pi, 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 fica ali, né? Então vamos ler aqui, ó, destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, olha aí, assassínio, crueldade, duelo, pena de morte. Esse capítulo é atualíssimo, né? Então vamos ver aqui, ó. Destruição necessária e destruição abusiva. De novo, já está aqui Kardec colocando bem claro aqui que não tem Deus aqui, ó. É lei da natureza a destruição? É sim, aí. Precisa que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então, se nós estamos num planeta de prova e expiação, está dizendo bem claro aqui, ó, precisa que destrui tudo, né? Precisa destruir para renascer e se regenerar. Está aqui uma frase para nós pensarmos nesse mundo. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Ok? É que essas tempestades, tudo que acontece, eles nos causam comoção. E realmente tem que nos causar comoção para nós sentirmos o que está acontecendo. O clima está mudando. Nós estamos vendo aí, olha, que nós estamos em maio, e aqui em Goiânia, aqui, faz mais de 50 anos, ou por aí, que não se faz um frio como se fez agora. Então, se nós fizermos olhar e falar, não está acontecendo nada, nós só estamos nos gozos ali que nós lemos atrás, eu acho que está na hora de nós começar a prestar atenção na natureza. Aqui, é lei da natureza a destruição? Nós estamos acelerando isso aqui. Ó. Por isso que hoje nós temos a seleção do lixo, orgânico, inorgânico, e vai indo, tem tanta coisa. Não jogue papelzinho para a rua. Né? Ah, eu vou comer uma balinha, tirou a balinha, pá, foi lá para a rua. Não, vai entupir tudo. E está cheio de pessoas que vão lá e jogam sofá, guarda-roupa, tudo no rio, na beira dos rios. Né? E ele está pensando nos irmãos que vão ficar com as casas alagadas? Não, ele vai jogar lá, mas ele mora longe, e mora no alto. E nós estamos acabando. Nós estamos vendo lá no Manaus, está debaixo d'água. Né? O que está acontecendo? Vocês sabem o que está acontecendo? É para se procurar ler. Lá nos Andes está derretendo as geleiras.
Por isso que nós estamos tentando, mudando a modificação, está mudando o clima do tempo, as geleiras que determinados lugares, ainda onde eu estava vendo um documentário sobre essa questão, logo, logo não vai ser mais visto gelo lá naquela região, nas pontas dos morros. Então, aquilo lá vai descer, vai mudar toda a temperatura da Terra. E o homem vai ter que se adaptar a uma nova por essa transformação. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios da providenciais. Né? Olha, outra pergunta embasada na primeira. Complementando aqui, está aqui. Ó. Faz parte aí, então, quer dizer, o instinto de destruição, o instinto nós de destruir, seria dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Olha, as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Então, está lá as leis naturais. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. É lógico. Destruição é essa que obedece a um duplo fim. Manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente aí. Aí nós estamos vendo aí, ó. Que a parte principal é a parte essencial, é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Aí complicou tudo essa resposta, né? Ela ficou bem assim, densa aí, né? Mas a gente traduzindo já vai dando um pouquinho. As criaturas são instrumentos que vão o quê? Estar aqui habitando a Terra para ela chegar, ela sozinha no andamento, ela chegar a um fim. Então, aqui, para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. A destruição está esta que obedece a um duplo fim. Quer dizer, nós temos visto aí, então, na questão da alimentação, de uma série de coisas, né? Que aí ele vai dizer o porquê. Tudo que o homem usar a natureza com fim, sem haver excesso, então ele vai até falar aqui, olha, vai ter um duplo fim, manutenção do equilíbrio da reprodução. Nós temos aí nos mares, por exemplo, se determinadas espécies aí aumentarem, por isso que as baleias vão lá e já tem uma função, a baleia, de fazer um equilíbrio lá no mar. Então, se nós começarmos, o ser humano, a matar as baleias, vai ter problema. Então, ali que está dizendo aqui, olha, vai ter a manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva. Né? Então, se a baleia come lá, vamos falar assim, as sardinhas e outros peixinhos, né? Se a baleia não existir, vai ter superpopulação, vai ter um desequilíbrio. E a utilização dos despojos do invólucro exteriores que sofre a destruição. Nós vamos ter utilização, né? Através dos ossos dos animais, aí, no caso que nós estamos falando, sem excesso, né? Porque hoje nós temos aí um crescimento, nós estamos vendo nos últimos anos, e eu posso ser testemunha disso, que, olha, o que tem aqui no Pará, em toda essa região da Amazônia, o que olha, acabaram, vocês têm uma ideia. E eu fico assim, meio que falando, não, porque até o artista aí, Leonardo DiCaprio, está falando, todo mundo falando, houve uma destruição assim excessiva da floresta amazônica para ficar pasto para pôr boi. E nós sabemos que até a flatulência do boi está comprometendo o nosso bem-estar. Né? Está mexendo aí com uma série de produtos aí, para a gente, né, não entrar muito nesse sentido, mas já faz até mal para nós. Então, está havendo aí essa questão
que nós estamos pondo fogo no cirquinho. Nós estamos pondo fogo no circo. E vai ter uma represália. Então, olha, a parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir. Ninguém vai eliminar o princípio inteligente. E se elabora, né, nas metamorfoses diversas por que passa. Se nós interrompermos essa metamorfose, é nisso que nós estamos contribuindo. Ora, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, olha, a regeneração dos seres faz necessária a distribuição. Olha a indagação do Kardec. Por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Agora o Kardec ficou encacucado, né? Espera aí, vocês falam uma coisa aqui atrás e agora, espera aí, vamos falar assim, pode destruir ou não pode destruir? O que é destruição? É aí que nós temos que, né, entender, porque até o Kardec também chega ao ponto de receber essas respostas e querer aprofundar. Não, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, ou seja, destruindo a regeneração, como nós vimos lá atrás, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Olha a resposta. A fim de que a destruição não... Olha lá, agora é o que eu falei antes aí. Está vendo? A gente já tem o estudo assim, já sabe da sequência aqui. Olha, a resposta. A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Nós temos que estudar, aliás, nós já passamos aí sobre o princípio inteligente, hein? Lá no início do Livro dos Espíritos. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Aí nós entramos numa questão para nós balancearmos, está tudo dentro aí por enquanto, mas está aqui, olha. Por isso foi, né, que lá nas leis da natureza fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então aí nós vamos constituir a família, né? E nós vamos dar chance de se fazer, né, experimentar a necessidade de viver. Porque é óbvio que se nós não tivéssemos experimentado isso, os nossos pais, nós não estaríamos aqui. Né? Olha aí, ó. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, olha aí, o Kardec já entendeu. Olha, na pergunta 730, o Kardec coloca uma pergunta que já nos trazendo as anteriores, as 729 perguntas anteriores, o Kardec já compreendeu. E a gente vai numa sequência, eu já compreendi também. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror e que ela lhe é sempre motivação de apreensão. Em outras palavras, então, se a morte, nós vamos começar de novo, a gente está brincando, comprando um carrinho novo, né? Nosso corpo físico, livra, aqui também tem um negócio, nos livra dos males desta. É lógico, lá no plano espiritual não tem assaltante, né? Não tem pessoas que estão andando com o carro a 200 por hora, e matando pessoas aí, como nós temos visto nos últimos dias. Aqui em Goiânia, acho que numa semana retrasada, morreu acho que 9 pessoas de acidente de trânsito. Então, mais de desejar do que temer. Quer dizer, a gente vai falar, não, quero morrer. Não, mas não pode, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror. Aí fica ali apreensivo, estou morrendo. Já, aí os espíritos vão falar, peraí, Kardec, você já fez sacanagem com essa pergunta, hein? Eles não deixam para nada, não. Ó. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida. Já dissemos, Kardec. Para cumprir sua tarefa.
Então, como existe, vamos falar assim, um segredinho de qual que é o peso da nossa dívida, que nós vamos ter que viver 70 anos para ir pagando a dívida. Então, daqui, tem que procurar para pagar, se for analisar assim, né, com exemplo. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação. Instinto que o sustenta nas provas, mas não é que é o instinto... Não, o instinto de conservação, nós vamos ficar conservando para nós cumprir pagar nossas dívidas ali, né? A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo, a voz íntima que o induz a repelir a morte, que lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Então, aquela história, quando nós estiver doente, pensa em ficar bom, porque aí fala assim, ih, rapaz, estou devendo tanto, eu preciso continuar mais uns 10 anos vivo. Então, aqui, ó, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Também outra coisa que, já que não está dando para fazer muito, pode ler. Isso é progresso também. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilatação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Né? Ah, eu sou inteligente, rapaz, tá vendo? Quando acontecer isso, na realidade, traduzindo também para o que nós já entendemos hoje, nós temos que agradecer ao nosso anjo de guarda, que nós esquecemos sempre dele, coitado. Eu já falei que se eu for anjo de guarda, eu vou pegar meu tutelado, mas vou pegar ele ali no gancho. Ele vai se arrepender comigo. Porque a ameaça de um perigo constitui um aviso para que ele aproveite da dilatação que Deus lhe concede. Mas o ingrato, meu olho, né? Ainda vai render graças a quem? A ele. Você fica olhando e fala, pô, eu sou anjo de guarda dele. Ele não agradece nem a mim, nem a Deus. Vai agradecer a ele mesmo, que é mais inteligente que todo mundo? Não bate. Aí, por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? Agora, aqui nós estamos falando que tem os agentes. E aí a gente vê, então, por que, ao lado dos meios que eu tenho de me conservar, eu tenho agentes que me fazem a destruição? Aí, é o remédio ao lado do mal. E, de novo, hein? Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Lá na pergunta 729, parece. Não, é 729. Aí. Esses agentes de destruição é um contrapeso para nós. É o remédio ao lado do bem, ali, é o remédio ao lado do mal. Por quê? Olha, se nós estamos tomando um remédio porque nós ficamos doentes, é o remédio ao lado do mal. Quer dizer, olha, tá aqui, tá vendo? O remédio, na realidade, não cura ninguém. Podem conversar com os médicos, eles falam, olha, a maioria dos remédios retardam alguma coisa. Tanto é que tem alguns remédios que estão escritos não sei o quê, retarde. De retardar. Então, vamos falar que os remédios aliviam. O remédio, fazendo uma analogia aí, é igual a uma bomba atômica. Então, quando você toma um remédio, seja ele uma Novalgina, seja o que for, ele vai cair no nosso organismo, e em vez de ele pegar ali só em cima do mal, ele já faz assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu já vou vendo pegar só um aqui, que um bichinho que está comendo pelas beiradas, eu vou já explodir em volta e vou matar milhões de células dele. Só que as células são minhas, não tem bichinho lá. Mas ele já eliminou. Isso vai nos causar uma série de coisas, de males. Então, aí é que vem essa questão aqui para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Quer dizer, todos os mundos quais? Aí é a resposta. Quer dizer, o Kardec também jogou mais uma vez o verde para colher maduro. Peraí, nós temos aí, já falou que tem escala espírita, pergunta número 100, e tal. Então, está aqui, será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Guarda proporções
com o estado mais ou menos material dos mundos. Aqui é a maneira de se viver. Quando se vive espiritualmente, por isso que eu falo, Jesus não veio preocupado com o material, tanto é que numa passagem ele fala, dê a César o que é de César. Mas não era para dar a César o imposto, ali ele está falando de uma maneira transcendental. Dê à matéria o que é da matéria. A carne alimenta a carne. Agora vocês estão começando a entender a questão mais profunda? A carne alimenta a carne, mas não é só de carne, né? Como dizem, não é só de pão que vive o homem. Então, ele está jogando umas coisas para nós despertarmos. Então, ele está dizendo assim, olha, guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Muito, muito, muito. Quando eu falo assim, é que nós temos aí livros do Divaldo, com o Vitor Hugo e tudo mais, que vão nos passando esse outro plano, essa outra vivência, e que a gente vai fazer aquela peneira. Bom, peraí, quem está falando, o médio é o Divaldo, o médio é o Chico Xavier, e tantos outros que a gente respeita. E eles estão passando essa informação que ela é, num crivo, elas são respeitáveis. Não é um Roberto que escreveu alguma coisa e não acredita em nada, não. Né? Então, são essas passagens de Vitor Hugo e tudo mais que vão, e outros, vão trazendo essas coisas para nós, desse adiantamento dos mundos. Então, olha aqui, quando a gente vai falar aqui na questão de necessidade de outros mundos ou de qualquer outra coisa, a gente já tem que guardar isso aqui, que guarda proporções. Tira essa pergunta e vai falar assim, ó, guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Nesses outros mundos aqui, muitos deles, as construções são feitas, são plasmadas. Não vai levar cimento nem nada, tá? São plasmadas. Eles estão numa vibração tão mais alta que, se nós olharmos Marte hoje, nós vemos que não mora ninguém lá. A pergunta é, será? A mãe de o primeiro livro psicografado, o segundo livro, vamos falar do Chico Xavier, é Cartas, né, de uma morta, que foi a mãe dele que escreve. A mãe dele escreve sobre Marte. Depois, Humberto de Campos vai escrever sobre Marte. Só que as nossas imagens que nós estamos recebendo de imagens materiais, se a gente colocar assim, nós não estamos vendo nada. Mas peraí, se eu estou falando do plano espiritual, por que eu quero ver o lado físico? Não vamos ver mesmo. Mas já estão numa outra faixa. Né? Então, está aí. Ó. Acho que eu li essa aqui. Entre os homens da Terra existirá... não, acho que eu não li. Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? Ora, da Terra, vamos dividir a Terra em fases. Olha aí, essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Hoje nós estamos sofrendo, né, com essas questões que tanto, como eu falei agora, está me deixando realmente triste essas notícias do que está acontecendo com a nossa Cordilheira dos Andes. Em seu estado atual, isso não é na época do Kardec, hein? Em seu estado atual, tem o homem o direito ilimitado de destruição dos animais? Vocês estão vendo aqui. Eu vou clarear vocês. Todas as perguntas que estão sendo feitas, gravem o que eu estou falando. Todas essas perguntas que estão sendo feitas à questão dos animais nos dão a entender que podemos comer os bichinhos de torta e direito. Nos dá a entender. Mas as perguntas que Kardec coloca aqui já nos dão uma ideia de que, olha, essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que podeis observar o horror à destruição
Assim poderás observar. O horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Esse livro aqui ele foi escrito em 1859, porque o Livro dos Espíritos, de 1857, quando foi publicada a primeira edição, ela tinha 501 perguntas, e já estamos nas 700. Tá? Então, essa parte aqui teve que esperar vir a lei de Darwin, mas ainda não tinha vindo, porque é 1860. Agora, se vocês pegarem aqui ó, a Revista Espírita, que está aqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó, né? A Revista Espírita de 1865, 5 anos após essa edição, e nós abrimos aqui no capítulo, na página 179, de maio, a Revista Espírita de maio de 1865, vai estar aqui, ó, questões e problemas, manifestação do espírito dos animais. Maio de 1865. Leem o que está aqui, que aí você vai falar assim, ué, mas agora parece sim que aqui já estava a lei de Darwin, né? Funcionando, já estava implantada, vamos falar assim. Não é lei, não será lei, não. A teoria né, da evolução, de Darwin, que aí vai complementar. Eles parece que eles vão se contradizer aqui. Não, tinha que ser dessa maneira. Então é que nós temos que procurar entender. Senão as pessoas vão, os detratores do espiritismo, vêm falar a palavra, mas não sei o quê. Então, ali tem complemento. Tem que ler. Que aí vai falar, tá. E aí, se nós vamos pegar aquelas pessoas estudiosas, né, mais estudiosos ainda, que são aqueles que se debruçam realmente, faz hoje com o computador, está se fazendo, pegando todos os sistemas e colocando juntos. É incrível, dá vontade de sair logo, vai ter livros dessa maneira. Então, continuando. E nós vamos parar, aliás, né? A gente vai se empolgando, como diz o filósofo, né? Então, vamos marcar aqui, ó, e vamos deixar para... Então, aqui, ó, em seu estado atual, tem o homem o direito ilimitado de destruição sobre os animais? Só vou ler aqui e depois nós voltamos. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Nós estamos fazendo aí com os animaizinhos, né? Churrasco no final de semana, chama lá 30 pessoas e faz carne demais. E normalmente o que a gente vê, eu vou falar em segredo para vocês, no final, no dia seguinte, joga a carne fora, assada, porque ela já está tão curtida de sal que qualquer um que comer um pedaço daquela carne ali, que ela curtiu com o sal grosso, ou tiver algum louco que vai comer aquele pedaço de carne, ele vai ter problema cardíaco rápido. Né? Então, são problemáticas para o nosso equilíbrio nosso. Né? É que a gente tem que... senão a gente acaba se machucando. Bom, então deixa eu só tirar aqui a presença aqui para a gente... Só um minutinho. Pronto. Bom, eu já estava gostando do assunto, que eu já estava indo embora. Né, Ana? Eu nem olhei o relógio aqui, eu estou aqui né, com umas coisas na cabeça aqui já para falar. E é tão legal porque a gente vai lembrando de várias coisas que vai chegando assim, a gente tem aquela angústia de falar, e a hora já passou aqui, já, olha, são 9h38, uma coisa assim. Bom, vamos então nos preparar, mais uma vez agradecer, mais uma satisfação aí de ver a Lívia, né? A Lívia, olha aí, tá vendo? Nós estamos virando internacional aqui já, né? Aí temos aí pessoas de todo jeito aí. Ô, Lívia, tá frio aí, Lívia? Hein, Lívia? Na
Oi? Não, eu não escutei, Lívia. Não tá frio. Aí também agora está entrando calor, né? Já está entrando na primavera aí, não é isso? Depende do ponto de vista, a temperatura está a mesma daí, só que aí vocês acham que está frio, né? Pra gente não tá. A questão é a umidade do ar, né? A umidade do ar que é diferente, né? Em vários locais aqui do Brasil, quando está frio, aqui mesmo, pessoal, aqui abaixa aí a temperatura e com isso também a umidade do ar é baixa, então a gente acaba sentindo um frio diferente do que lá em São Paulo, isso eu posso garantir. E quem foi em Gramado, no Rio Grande do Sul, que pega aquele chamado minuano, aquele vento minuano, nessa época, um pouquinho mais para frente, ali é terrível. Aquele vento, como diz, ele corta. Quem já esteve lá nessa época aí sabe do que acontece conosco. Né? Aí tem que sair com manta. Mas então é diferente. Então, beleza. Então, você não está sofrendo tanto, então, aí, né? Bem, Lívia? É o costume, né? Você também já se acostumou bem aí, é diferente. Bom, mas vamos lá então, já estamos passando aí do horário, né? A Riva está ali, não falou nada para nós hoje, já está tão quietinha. Ô, Riva, cadê as perguntas, Riva? Eu cheguei um pouco atrasada, então eu fiquei um pouco mais quieta hoje. Não, pode, mas na mesma hora que você entrar e tiver vocês todos, se tiver alguma coisa que eu estou falando, qualquer coisa, vamos lá focar direitinho. Mas vamos lá então, fecharmos aí essa noite de hoje. Vamos novamente nos posicionarmos numa posição bem receptiva, que eu tenho certeza absoluta, como estou aqui, tendo daqui a mesma daí de vocês, que esses espíritos que estão conosco, nos ajudando nessa vibração de sensibilidade maior e ampliada, que possamos, junto com isso, nesse momento, auxiliar, pela nossa boa vontade, fazermos caridade, doando a espiritualidade, que sirva-se do nosso ectoplasma para que ele possa ser levado a tantas pessoas que estão necessitadas. Este é o maior alimento que o plano espiritual nos traz. Esse trabalho energético, onde que a ectoplasmia faz muita diferença. Sabemos que tudo que move nesse universo, desses universos, é feito por energia. Isso é o maior alimento que nós temos. Essa vibração energética que nós temos, alimentamos não só nós, a quem está conosco, que tem na nossa volta. Quando nós estamos fracos energeticamente, acabamos contaminando o ambiente e levando pessoas aos nossos lados também a sentirem a mesma problemática que estamos tendo. Então, elevemos sempre os nossos pensamentos, em qualquer circunstância que nós achamos, e com isso estaremos fazendo aquilo que Jesus pediu, amando uns aos outros. Que assim seja. Bom, vamos lá, né? Mais uma semana. Amanhã é terça, né? Amanhã não tem nada. Quarta-feira, para quem está conosco, estamos aí, a quarta-feira com o ESD. Né? E o ESD, essa semana, vai cair também em cima dessa mesma linha de que nós estamos falando. Você vê que os estudos dessa maneira que nós estamos fazendo, eles vão, não que tenha, como eu falei, tem pessoas aqui que estão estudando os três, eles vão se encaixando direitinho um com o outro, vai fazendo né? Vai reforçando cada vez mais. Bom, então a todos vocês, obrigado por estar aqui conosco, aí ajudando também esses espíritos necessitados, ok? Muito prazer, enorme em revê-los. Tchau, tchau. Tudo bom para vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Wanda, Graziane. Boa noite.